Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Pessoal, se estiver travando, vocês me avisam. Eu achei que o Zoom demorou muito para conectar hoje. Boa noite, professora. Boa noite. Bom, hoje nós vamos estar trabalhando com uma outra regra de integral. Uma integral que ela é bem... Eu não digo que ela é difícil, ela é longa, tá? E ela depende de muitos detalhes de matemática básica mesmo para resolver, tá? Nós vamos trabalhar hoje segunda. Na terça eu faço o que vocês pediram, que é fazer dar uma revisão, passar retomar algumas delas, tá? Um pouquinho. Então, a gente vai bem detalhado, eu vou até fazer com vocês. Ela exige um passo a passo, tá? Eu vou compartilhar o material aqui. Se estiver travando, vocês me avisem. Então, hoje, a gente vai estar estudando o nosso último caso, embora ainda tem mais um de integral, mas que normalmente fica para o próximo semestre mesmo, tá? É a integral de funções racionais, então é a integral de frações, tá certo? Através de um método de frações parciais. Então, o próprio nome já está dizendo. A gente vai ter uma integral de uma fração, mas que de tão
complexa que ela é, assim, no sentido de que a gente não consegue usar as técnicas que a gente já conhece, a gente vai ter que escrever ela com frações mais simples. E aí, esse que é o trabalho que dá para a gente, é fazer esse passo a passo até chegar nas mais simples, porque a hora que ela chega na fração mais simples, aí a gente consegue fazer a integral bem tranquilo, tá certo? É importante ter a tabela, que na hora que a gente termina, a hora que a gente chega nas funções mais simples, daí a gente olha para a tabela, tá? Fique com ela em mãos. Deixa eu ver onde que tá a minha, que eu já vou pegar também. A gente falando, olha na regra número tal, olha no número tal, tá certo? Bom, a gente vai começar entendendo primeiro o que significa essa integral e depois a gente vai começar a resolver, tá certo? Bom, então, como eu disse, esse método é utilizado para a gente quando a gente vai calcular e a gente tenta fazer substituição, método de substituição, não dá. Por partes, também não dá, porque, na verdade, ela é polinômio, tanto em cima quanto embaixo. E quando a gente faz por partes, é porque ela tem duas partes diferentes, né? O liate é porque ou tem logaritmo, né? Ou inversa. Tem vários tipos de funções. Nesse daqui, ela é polinômio dividido por polinômio, né? Então, é para isso que ela é utilizada, quando eu não consigo. No segundo item, aqui, está falando, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor a que ele chama de integrando, né? Na verdade, a gente vai decompor principalmente o denominador da fração, o denominador a gente vai, na verdade, a gente vai fatorar, e aí o numerador, a gente separa ele em pedacinhos também, tá? E aí a gente cai num caso mais simples que dá para fazer, tá certo? Então, até o principal de tudo isso, a chave, o que a gente não pode ficar sem saber fazer, é a fatoração, tá certo? Então, a fatoração... Professora, Oi? tá travando bastante aqui para mim. Tá, então eu vou tirar o vídeo, porque acabou de aparecer aqui para mim que tá travando, que tá lento. Vamos ver se melhora assim o vídeo. Eu tô até falando mais lentamente, mas qualquer coisa você já me interrompe de novo, tá? Olha lá, mais gente. Eu não sei se é a internet ou se é o Zoom mesmo, porque eu achei que o Zoom demorou muito para abrir a sala. E eu estava usando a internet normal com outras coisas. Bom, qualquer coisa vocês me falam, tá? Então, o principal que a gente tem que saber fazer é a fatoração do polinômio, tá? E de qual polinômio? Do polinômio que aparece no denominador da fração, tá certo? E aí nós vamos ter ou a gente vai cair um fator linear é numa função de primeiro grau. Tá? Ou a gente vai cair numa função linear ou numa quadrática, que é uma de segundo grau. Mas uma quadrática que a gente não consegue reduzir mais, porque a quadrática, às vezes, a gente consegue fatorar e fazer virar dois lineares, tá? Às vezes, não são só duas. Às vezes, vai fatorar em duas, três, tá? A hora que a gente fatora,
fica 2 frações de primeiro grau, funções, ou 3 de primeiro grau, às vezes dão várias. E é por isso que, às vezes, a resolução fica muito extensa, mas não tem outro caminho, tem que ser esse mesmo, tá? Então, para quem foi entrando agora, ou que foi travando, nós vamos fazer um outro tipo de integral hoje, que é a integral de frações. Mas uma fração que a gente não consegue usar nem substituição, muito menos por partes. Então, a gente vai decompor ela em frações mais simples, tá? E aí, a hora que ela cai na fração mais simples, a gente consegue fazer, tá certo? Então, vamos passar para o próximo pedacinho. Isso daqui seria o módulo algébrico dela, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma integral, aqui não está aparecendo quem por quem, mas aqui tem que ser polinômio, não vai ter raiz, não vai ter seno, cosseno, não vai ter logaritmo, nada disso, é polinômio. X ao cubo mais não sei quanto x, tá? Ou 4x ao quadrado mais 3x menos 8, tá? Então, tanto em cima quanto embaixo, tanto no numerador quanto no denominador, serão polinômios, tá? Uma função f de x em cima, uma g de x embaixo. Como a gente trabalha com divisão de polinômio nesse método, vocês vão encontrar muito em cima escrito p de x e embaixo q de x. Porque na divisão é p por q, né? A fração é p por q. Então, vocês vão encontrar muito p de x dividido por q de x. E aí, esse desmembrar dela, vai ser abrir ela em várias frações. Onde embaixo, né? Embaixo ela vai estar ou é de primeiro grau, ou é de segundo grau, ou ela é de segundo grau que repete, às vezes é múltipla, vocês vão entender essa escrita. E em cima, num primeiro momento, a gente vai usar letras. A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, que poderia ser alfa, beta, gama, que poderia ser A linha, A duas linhas, cada livro é de um jeito, tá? Então, a gente vai pegar uma integral inicial e vai desmembrar ela em pedaços, tudo bem? Mas assim, não pensa que a gente vai pegar e só cortar no meio, não. Tudo tem uma técnica, a gente não pode sair rachando ela no meio, tá? Então, aqui nesse outro slide, que eu estou fazendo primeiro uma explicação para vocês entenderem o que a gente vai fazer, tá? O que ele está falando aqui para mim, que um polinômio, ele pode ser expresso com um produto de fatores. Isso é quando eu faço a fatoração, né? Quando eu tenho um polinômio, eu aplico uma daquelas regras de fatoração, ele pode ser decomposto em fatores irredutíveis. Em fatores irredutíveis de primeiro grau, é irredutível mesmo. O de segundo grau nem sempre é irredutível, mas eu vou ter que conseguir reduzir ele o máximo possível, até ele não conseguir mais, tá? Até cair naquele que eu vou tentar reduzir, eu faço o delta, dá um delta negativo. Aí é irredutível, tá? Então, as nossas formas de escrever o polinômio, ou ele é de primeiro grau, ou ele é de segundo grau. Tá certo? Então, nós vamos estar fatorando o g de x. Esse é o primeiro caminho, tá? E agora, tem aqui escrito o que significa uma fração própria e uma fração imprópria, né? Lá no ensino fundamental,
Isso aqui, ó, é uma fração imprópria. E isso aqui, por exemplo, um exemplo, tá? É uma fração própria. O que significa própria e imprópria? Imprópria e própria. Lá da quarta série, quando vocês estudaram. O que significa uma fração própria e uma imprópria? A própria, ela é inteira? Tipo, vai dar ponto alguma coisa inteira? Tipo, exata? Ó, 2 por 3, será que vai dar exato? Tem algo a Não ver lembro. com abaixo de zero e acima de Não dá, zero? não. Inteira não é, né? O que você falou? Eu não entendi, Denis. Da própria ser sempre menor que 1 e a outra maior que 1. Ok, pode ser. Né? Pode ser uma definição. A própria, não considerando o negativo, né? Porque daí o negativo tudo seria menor que zero. Se fosse negativo, eu tenho imprópria que aí é menor que zero também. Então, se fosse positivo, seria menor que zero o valor, 2 por 3 dá 0, alguma coisa, 7 por 3 dá mais do que 1. Então, essa poderia... Só um minutinho, que a internet está... Essa seria uma definição. A melhor definição que a gente tem é olhar para o próprio número. O número de cima é maior. Tá vendo? Da imprópria. O número de cima é maior. E da própria ele é menor. Tá? A imprópria, eu consigo transformar ela em número misto. Né? O 7 dividido por 3, na verdade, é 2 inteiros e 1/3. Né? Porque se eu for pegar 7 pedaços de uma forma que foi dividida em 3, eu preciso ter 2 formas, que são 6 pedaços, e mais um pedaço. Então, essa é imprópria, tá? E aqui para nós, eu estou falando isso porque imprópria, nós vamos tratar de função racional imprópria, própria, melhor dizendo, quando o grau do numerador, do número do de cima, for menor. Então, se o grau do de cima for menor, então, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 7 dividido por x à quarta mais x. Essa é própria. O de cima é menor do que o de baixo. O grau, tá vendo? O númerozinho que está no expoente, essa é própria. Que está pintado aqui de amarelo. Imprópria seria quando o de cima, por exemplo, é maior. Ó, de cima é maior. Tá? E aí o igual, nós vamos considerar como imprópria também. Tá? Então, se fosse x ao cubo dividido por x ao cubo menos 8. Nós vamos considerar como imprópria também. Tá? Então, para fazer esse método, por que eu estou falando de própria e imprópria? Para fazer esse método, obrigatoriamente ela tem que ser própria. Se não for, eu teria que fazer essa transformação aqui que eu fiz em número misto. Tá vendo que eu peguei o 7/3? Eu pensei, quantos 3 tem no 7? Tem 2 3. Coloquei o 2 ali do lado. E ainda sobrou 1/3. Mas
Quando é só uma fração com número, é fácil de fazer, né? O máximo que a gente faz é uma divisãozinha. Quando são polinômios, eu preciso fazer uma divisão, mas tem que ser uma divisão de polinômio. Tá? Então, olha só, nós vamos precisar recordar a divisão de polinômio. Tá certo? Lá na divisão de polinômio, nós fizemos Breuer-Ruffini, lembram disso? E aqui, dificilmente a gente vai conseguir fazer Breuer-Ruffini. Porque o Breuer-Ruffini a gente precisa dividir por um polinômio de grau 1. Dificilmente é grau 1 embaixo. Então, nós vamos precisar do método da chave mesmo. Então, nós vamos ter que reforçar, retomar a divisão de polinômio pelo método da chave. Se ela for própria, eu não preciso dessa passagem. Mas se ela não for própria, eu tenho que transformar. Tá certo? Então, olha os detalhezinhos que eu tô falando, os detalhes importantes, tá? Bom, vou apagar aqui. E aí, ainda para ajudar, nós não temos um tipo só. Nós temos 4 casos diferentes. Na verdade, o passo a passo para resolver é o mesmo, mas eles têm especificidades próprias. Por que tem casos diferentes? Porque na hora que eu for fatorar, pode ser que caia de primeiro grau, pode ser que caia de segundo grau, e pode ser que elas, mesmo sendo de primeiro ou de segundo, elas sejam múltiplas. Tá certo? Então, eu tenho 4 casos diferentes. Então, vamos ver o caso. O primeiro caso. O primeiro caso é o caso quando eu for fatorar, eu tô lá com uma, aqui eu não coloquei ainda, tá? Integral, mas eu tô lá numa integral, eu faço a fatoração dela e no denominador aparece uma função de primeiro grau. Ou uma de primeiro grau, ou 2, ou 3, tudo de primeiro grau distintas. Tá certo? Esse é o primeiro caso. Quantas na fatoração, quantas de primeiro grau aparecer, é a quantidade de letras que eu vou usar, letras maiúsculas. Nós vamos combinar que nós vamos fazer com letras maiúsculas no numerador. É a quantidade de letras no numerador que eu vou usar. É a quantidade de frações parciais que eu vou ter. Então, aqui, ó. Aqui está com um exemplozinho. Apareceu embaixo só o AX mais B. Em cima eu vou usar só uma constante A. Uma fraçãozinha só. Se eu tivesse feito a fatoração, encontrado 2 funções de primeiro grau diferentes, eu usaria, então, 2 frações parciais dessas, só que uma com A e a outra com B. Certo? Mesmo sendo trabalhoso fazer todo esse processo, é muito mais, nem é muito mais fácil. É o caminho que a gente tem para conseguir desenvolver a expressão num todo. Senão a gente não conseguiria. Tá certo? Então, esse é o primeiro caso. O que seria, então, o segundo caso? O segundo caso é quando eu faço a fatoração, olha principalmente aqui, ó. Tá? Eu faço a fatoração e aquela expressãozinha que nem tá caindo no caso 1, ela aparece, mas ela é múltipla, ela aparece 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a mesma, igual, ela repete. Por exemplo, 2x mais 5. É de primeiro grau, é linear, tá? Então, o caso 1 e o caso 2 é de fator linear. Só que, no caso 2, o fator linear é repetido. No caso 1, eles são fatores diferentes. Então, no caso 1, por exemplo, poderia ter aparecido, no caso 1,
Poderia ter aparecido assim, ó, 2x mais 1. E na faturação que eu fiz, poderia ter aparecido, 3x menos 8. Apareceram duas equações de primeiro grau na faturação, mas são distintas, ó. Tá vendo? Distintas. Então, eu vou abrir ela em duas frações parciais. No caso 2, eu fui fazer a faturação, aí de repente apareceu o 2x mais 1, mas ele apareceu repetindo. Ele aparece de novo. Ou ele aparece 3 vezes, 4 vezes o mesmo. Tá vendo? Eles são repetidos. E aí, então, a gente tem uma técnica para montar. Aqui eu só vim aqui e coloquei a letrinha, tá vendo? Vamos supor que tivesse aparecido 3 vezes. Então, eu tenho que fazer assim, ó, embaixo do primeiro, não tem ordem, tá? Aqui no exemplo tá ao contrário. Eu gosto de fazer do maior para o menor. Embaixo do primeiro, da primeira fração, eu coloco, vamos supor que apareceram 3 vezes. Eu coloco grau 3. Aí eu abro outra fração, igualzinha, só que eu vou diminuindo o grau. 2. Depois eu abro outra, eu vou até ficar um só. A mesma. Aí, se tivesse aparecido 5, se tivesse aparecido 5, eu teria que vir 5, 4, 3, 2, 1. E aqui em cima vão as letras. A, B e C. Certo? Alguma pergunta? Veja bem, eu não estou fazendo a resolução ainda. Eu só estou mostrando os casos e as montagens. Professora, Tá? Oi? então, no caso 1, pelo que eu entendi, você quis dizer que ele não se repete a parte do denominador, e na 2 ele se repete, mas vai ter que colocar o expoente. No Uma caso, fração para... no caso 2, como o que ele repete é igual, né? A de primeiro grau que ele está repetindo é a mesma, eu tenho que colocar, eu vou ter que montar desse jeito com o expoente. Vamos supor que você estava lá fazendo uma faturação, e a hora que você acabou de fazer a faturação, deu assim, né? Ó, 2x mais 1, que multiplica 2x mais 1, que multiplica 2x mais 1. Tá vendo? Os fatores são repetidos. Se você for fazer que nem foi feito em cima, colocar 2x mais 1 em cada um deles e colocar ABC, na hora que faz eles se anulam. Porque os números são iguais, eles se anulam. Tá? Você não consegue chegar a resultado nenhum. Então, essa técnica pede para você fazer assim, tem 3 iguais, então no primeiro denominador, expoente 3. No segundo, você vai diminuindo 1. 2 e depois 1. Se fosse 4 iguais, teria que ir até a letra D. Certo? Então, caso 1 é tudo diferente do denominador. Caso 2, o denominador é igual, é de primeiro grau, só que eles se repetem. Então, eu tenho que vir diminuindo o grau para fazer a montagem. Tá? Agora, eu vou para o próximo. São 4 casos. Então, o caso 1 e o caso 2 é com função linear, de primeiro grau. Qual que é a diferença? O caso 1, os fatores de primeiro grau são diferentes, distintos.
E no caso 2, os fatores são iguais, então tem repetição. Tá? Agora vem o caso 3. O caso 3 não é, aparece no caso 3 um polinômio de segundo grau na hora que você está fatorando e você não consegue diminuir o grau dele, porque quando você tem um polinômio de segundo grau, vocês lembram que tem uma fatoração. Você faz usa o delta, acha as raízes, daí põe, lembra, põe A que multiplica x menos x1, x menos x2. O problema é que tem polinômio de segundo grau que você vai tentar fazer o delta dá negativo. Então, quando o delta dá negativo, vou até marcar aqui, ó, delta negativo. Ele é irredutível. Então, não tem jeito de fatorar ele. Então, esse vai ser o caso 3. O caso 3, embaixo, é quadrático, não é linear. Tá? E aí, o que você vai pôr em cima? No caso 1 e no caso 2, a gente colocava só a letra A. Se você colocar só a letra A aqui também, ele se anula, você não consegue resolver. Então, em cima, você vai colocar AX mais B. Tá certo? AX mais B. E aí, se tiver mais um, vamos supor que você... Muito azar, né? Mas se você estiver trabalhando, foi fatorado 2 quadráticos irredutíveis. Então, você vai ter que colocar CX mais D. As letras têm que ir indo. Tá? E aí, nós temos também o quarto caso, que é semelhante ao segundo. Você está fazendo, e aí acabou aparecendo um quadrático irredutível múltiplo. Por exemplo, 2 quadráticos irredutíveis iguais na hora que você fatorou. Aqui em cima seria aparecer assim, quer ver, ó? Aqui em cima seria, você está fatorando, apareceu x ao quadrado mais x mais 4. É irredutível isso aqui. Isso aqui não reduz. Tenta fazer o delta para vocês ver. Vai dar negativo. Tá? E aí você estava fatorando, ele era um de quarto grau, por exemplo, você foi fatorar, e aí deu esse e deu esse aqui, ó. Isso aqui também é irredutível. Faz o delta para vocês verem, dá negativo. Tá? Então, esse daqui, como que eu vou montar? Eu vou montar essas duas frações, mas eu vou pôr AX mais B, porque ele é quadrático aqui embaixo. E aqui na frente, CX mais D. E o que seria o caso 4, né? O caso 4 seria, se você fosse fatorar, e por acaso, vamos supor que apareceram... É assim, ó, nós não vamos chegar a fazer manualmente esse tipo, tá? Mas tem que saber que existe, porque depois no próximo semestre vocês precisam isso para avançar. Apareceram 2 dessas iguais agora. Múltiplo, ou 3 dessa. Vamos supor que apareceu 3 dessa daqui, ó. Vou fazer de outra cor. Apareceram 3 dessa na hora que você estava fatorando. Então, você tem que fazer igual aquele outro que eu falei. Apareceu 3? Deixa eu pôr mais para cá. No primeiro, você coloca x ao quadrado mais x mais 4.
eleva a 3. No outro, você vai colocar x ao quadrado mais x mais 4 eleva a 2. E na outra, você coloca x ao quadrado, você vem descendo o grau, tá vendo? Mais x mais 4. Daí eleva a 1, não precisa nem elevar. E aí, em cima, tem que fazer igual ao outro. O outro a gente não veio também? A, B, C. Aqui, eu acabei pegando um material, dei um print para ir mais rápido. Aqui, nesse daqui, ele está usando A1 e A2, tá vendo? A1 e A2. Pode ser assim também, sabendo que A1 é uma letra, A2 é outra. Tá? Então, pode usar assim, como eu falei, tem lugar que usa A1, A2, no outro usa a linha, a duas linhas. Mas a gente poderia usar aqui, ó, AX mais B, nesse, para não misturar. Às vezes, sem querer, você põe o A1 perto do A2, você confunde tudo. Aqui, então, a gente pode continuar, colocar, ó, CX mais D. E aqui, EX mais F. Certo? Então, 4 casos, perceberam? Caso 1 e caso 2, a gente só coloca a letra em cima, a letra só constante mesmo. A, B, C, D, quanto for. Caso 3 e caso 4, a gente coloca uma função de primeiro grau em cima. AX mais B. Tem pergunta? Entender os casos? Ok. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos começar a pensar o primeiro detalhe, que é a fatoração, tá? Primeiro detalhe, que é a fatoração. E saber identificar o caso também, né? Então, por exemplo, ó, se a gente olha esse daqui aqui em cima, que caso que é essa? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. O que vocês acham? Pode escrever no chat, pode falar. É caso 1, professor? Caso 1. Nathan também acha que é caso 1. Mais alguém? Só? Mais ninguém? Fabrício Fernandes também acredita que é 1. O pessoal está em dúvida, será? Está em dúvida, nós vamos ter que reforçar, tá? É caso 1 mesmo, tá certo? É caso 1. Então, vamos ver, ó. Vou até marcar aqui, vou precisar que os outros participem também, tá? Vou fazer uma anotação aqui das participações. Ó, caso 1. Por que caso 1? Porque nós temos de primeiro grau diferente embaixo, ó. Primeiro grau diferente. Eu não estou resolvendo ela ainda, tá? Só estou montando.
Então, como é primeiro grau diferente, eu vou separar em duas frações, tá? Duas frações, uma com A e outra com B em cima, certo? Ok. Então, vamos resolver essa daqui. Primeira questão dessa daqui, tá? Aparentemente, ela é caso 1, porque embaixo nem tem fatoração embaixo, vocês estão vendo? Essa aqui é um caso simplificado, tá? Nós vamos fazer junto essa daqui. Só que essa daqui tem um problema. O problema dela aqui. O grau de cima está sendo maior ou igual que o grau de baixo. Então, para Ela é resolver... imprópria. Ela é imprópria. Perfeito. Para resolver, eu vou ter a primeira coisa... Essa daqui não vai nem cair em caso nenhum, vocês vão ver que depois que eu fizer a divisão de polinômio, ela já vai dar para resolver. Tá? Como que eu sei que é esse método? Bom, primeiro, em partes não pode ser, porque as duas partes delas são polinômios, tá vendo? E por substituição? Por substituição, se eu for chamar de U embaixo, a hora que eu derivo, dá só dx, não aparece a de cima. Se eu for chamar de U em cima, a hora que eu derivo, vai dar 3x², não tem quadrado embaixo. Então, não dá para fazer por substituição, tá vendo? Tá certo? Às vezes, vocês vão... tem gente que até consegue algum outro método, separa em duas, porque o numerador... Ó, veja bem, nós vamos fazer um método de separar em frações, mas é um método que tem um passo a passo. O separar frações normal, eu até poderia separar essa daqui em duas. Separar o numerador. X ao cubo sobre isso e x sobre isso. Daí dá. Tá? Então, tem gente que conseguiria fazer isso, de repente, a pessoa tem uma técnica, aí passa para baixo, não sei, teria uma outra coisa, até daria. Tá? Um trabalho um pouquinho maior. Mas vai ter algumas que a gente não consegue mexer. Essa até conseguiria alguma coisa, mas muito trabalhoso. Tá? Então, gente, vamos fazer juntos a divisão do polinômio. Tá? Então, ó, primeira coisa, divisão de polinômio, porque esse grau aqui está maior. Então, vamos começar. Façam anotações aí no seu caderno, por favor, para a gente não esquecer. X ao cubo, nós vamos mais x, nós vamos dividir por x menos 1. Tá? Agora, vocês sempre têm que pensar o primeiro com o primeiro. X ao cubo dividido por x. X ao cubo dividido por x. Tem gente que quando divide x ao cubo por x já sabe a resposta, que é o ideal, já saber a resposta. Se não consegue saber a resposta, quanto que é o primeiro com o primeiro aqui, ó, esse com esse, tá? Quem não consegue fazer a resposta, vai no rascunho, escreve assim, ó, x ao cubo dividido por x. Tá? Aí você simplifica, corta um de baixo com um de cima. Se você cortar um de baixo com um de cima, eu vou fazer um passo a passo aqui, só para quem não está enxergando, tá? Em cima é como se fosse x² vezes x. Embaixo tem um x. Então, você vai tirar um de cima e cortar com o de baixo. Tá? Então, isso aqui tem que estar indo dentro da cabeça já. Não precisa nem fazer do lado, mas se não deu, faz. Tá? Então, primeiro com primeiro. X ao cubo dividido por x, coloca aqui, ó. A resposta, x ao quadrado. Tá? Agora, a gente vai multiplicar. Um por um aqui. Vai multiplicar, trocar o sinal. Porque na conta de dividir, a gente faz um menos aqui, né? Menos, eu prefiro já trocar o sinal e fazer mais. Tá certo?
Então, nós vamos pegar aqui, ó, vou trocar minha cor aqui também. X² vezes menos 1. Eu vou fazer cada um, ó, eu vou fazer com os dois aqui, ó. Eu vou multiplicar com os dois. Tá? X² vezes menos 1 dá menos x². Vou deixar aqui, ó, um negativo para vocês lembrarem, tá? Troca o sinal. X² vezes menos 1 menos x². Troca o sinal, mais x². X² vezes x. X ao cubo. Troca o sinal, menos x ao cubo. Certo? Agora a gente vai fazer a conta aqui. Toda vez, o primeiro termo, para você saber que você está certo, ele se anula. Primeiro se anula. Tá? Esse aqui é o caminho. O restante, você tem que juntar. Esses dois, na verdade, você não vai somar esse com esse, porque no x² outro é x. Então, eu vou colocar, eu vou baixar eles aqui, até assim, mais organizado, era até fazer assim, o x² não estando embaixo do x. Mas não tem problema isso, tá? Se tiver coisa para somar aqui, você soma. Mas como aqui não tem, tá sobrando esse x azulzinho aqui. E tá sobrando... Deixa eu pôr aqui o que tá sobrando de azul. Tá sobrando esse x azulzinho. E tá sobrando o x². Como que a gente sabe numa conta de dividir se a gente já vai parar? Né? Quando aqui é menor do que o daqui. E o menor para nós é o grau. Então, não é menor ainda. Então, eu vou fazer mais uma etapa. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer outra conta. Primeiro com o primeiro. x² dividido por x. Corta um de cada, né? Corta um daqui com um daqui, dá x. X positivo. Então, venho aqui, vou colocar mais x. E faço a mesma coisa, multiplico e troco o sinal. X vezes menos 1 dá menos x. Troco o sinal, mais x. X vezes x, x². Troco o sinal, menos x². Passo o traço. Aquilo que eu falei, sempre o primeiro vai cortar. E vou somar. X mais x. Aqui soma, tá vendo? São iguais. São dos mesmos índices. X mais x, 2x. Ok. Acabou, professor? Não acabou. O grau é igual. Aqui é x, aqui é x. Então, vou fazer de novo, vou fazer mais uma etapa. Só para a hora que o grau for menor. Então, eu vou fazer agora, ó, 2x dividido por x. Ó, corta aqui, sobrou 2. Então, eu venho aqui e coloco 2, mais 2. E vou de novo. Duas vezes menos 1 dá menos 2. Troco o sinal, mais 2. 2 vezes x, 2x. Troco o sinal, menos 2x. Cancelou o primeiro. Então, cortou aqui com aqui. E sobrou ali embaixo 2. Agora, não dá mais para fazer. Tá?
Que agora o grau daqui, ó, o x aqui não tem, é x elevado a zero, é menor. Tá bom. E aí, nós temos que voltar lá no semestre passado, quando a gente olhou para a fração e falou, quando eu faço uma divisão, qual que é a resposta? Como que eu monto a resposta disso? Eu lembro ter feito para vocês, provavelmente até no presencial, se eu não me engano, em algum lugar eu fiz isso, eu falei assim, ó, toda vez que tiver que montar uma fração, a resposta da fração, pensa num exemplozinho prático. 5, um exemplo que não tem nada a ver, tá? 5 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Qual que é a resposta? Quanto que dá 5 dividido por 2? Né? A resposta da quem está aqui, que é 2,5. Não é 2,5? 5 dividido por 2? E meio, então, é esse sobre esse. Esse daqui, ó. Esse sobre esse. Então, vai ficar 2 e 1 sobre 2. Então, 2 inteiros, pode ser 2 inteiros, mais 1 sobre 2. Pode ter um maisinho aqui no meio. Tá? Então, agora, nós vamos ter que escrever isso daqui do mesmo jeito que eu usei esse exemplo verde. Então, como fica a resposta dessa divisão? Então, primeiro é o 2, quem está aqui, ó, o quociente. Então, a resposta vai ser essa daqui, ó, vai ser essa daqui, x ao quadrado mais x mais 2. Mais o quê? Quem está no resto, que é o 2, sobre o divisor. Então, eu vou... por que eu fiz isso? Ao invés de fazer essa integral, eu vou fazer essa daqui agora. Professora, não é mais difícil? Não é. Quer ver como é que não é mais difícil? Todo mundo sabe fazer essa integral agora, de olho fechado. Ó, integral de x ao quadrado. Quanto que é a integral de x ao quadrado? Quem vai responder? O Denis respondeu. X ao cubo sobre 3. Aí, muito bem. A Bárbara também respondeu. X ao cubo sobre 3. Quem vai responder agora quanto que é a integral de x? X ao quadrado. Quanto? X ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Integral de 2. 2x. 2x. E aí só sobrou essa, que é um pouquinho diferente. Não sei se alguém já sabe de cabeça qual seria a resposta dessa. Tem noção ou não? Teria que passar o x menos 1 para cima. Aí faria a distributiva do 2. Então, o problema é quando a gente passa de menos 1 para cima, você tem que pôr menos 1 no expoente. E daí dá problema, né? Ó, eu vou mostrar um negócio aqui que vocês até sabem, é que vocês não estão lembrando. Ó, vou fazer ela aqui, separado, tá? Esse 2 que está em cima, multiplicando, ele poderia sair, ficar do lado de fora. Vamos pensar que é uma integral só, tá? Ficaria assim, ó. Tá certo?
E essa integral, a gente poderia até fazer por substituição. Tá? Chamar de u, e o dx vai ser du. Então, vai ficar a integral de du sobre u. Tá? Quanto que dá a integral de du sobre u? Quem lembra? Ou dx sobre x? Da ln. Da ln. Isso mesmo, ln. Então, na verdade, a hora que você voltar, vai dar ln de x menos 1. Então, toda vez que em cima você conseguir fazer ficar só dx, que o 2 você jogou para fora, ele vai aparecer na resposta agora. E embaixo é uma de primeiro grau, principalmente quando embaixo aqui o coeficiente é 1. Tá vendo? É 1x. Se fosse 2x, ia aparecer um 2 dividindo. A gente faz uma dessa separada. Mas toda vez que cair em dx, gente, 80% vai cair nisso a resposta. A resposta vai ser 2, não precisa nem fazer a substituição, tá? 2 ln de x menos 1. Tá? Então, achou dx, aqui, ó. Você tá vendo que você já viu aqui, isso aqui vai cair o dx para fora. O 2 para fora, vai ficar dx sobre isso, é ln. Então, mais 2 ln de x menos 1. Mais c. Tá? Acabou. Acabou essa integral. Essa daqui, se vocês forem ver, não caiu nem no caso 1, nem no 2, nem no 3, nem no 4. Porque depois que fez a divisão de polinômio, ela já se acertou. Tá? Então, vai ter caso desse também. Por isso que eu falei que essa até tem outros jeitos de resolver. Separando em duas frações no começo, alguma coisa assim. Mas, de todo jeito, mesmo que você separar em duas frações, você vai precisar fazer divisão de polinômio. Não vai ter jeito. Não tem como fugir. Tá? Então, essa daqui seria uma que a gente até começou, preparou, mas na hora que ele preparou, conseguiu terminar. Não precisou fazer mais nada da técnica. Não pensa que está trabalhoso, não. Aqui, o único trabalho nosso foi saber fazer a divisão de polinômio. Tá certo? Alguma pergunta de algum pedacinho? Eu fui bem lenta aqui para explicar, para vocês irem anotando. Tem pergunta? Professora, Oi. eu não entendi o pedaço que tá verde só. Esse daí do 5, tá... Tá, E esse depois vai pro LN, eu só não entendi isso. Tá, mas qual é o pedaço que está verde 5 dividido por 2? Tá, Eu não esse entendi pedaço que por que tá... desse pedaço. Esse pedaço que está verde 5 dividido por 2, eu gosto de usar como modelo, para você lembrar como montar a resposta disso daqui, ó. Porque você fez a divisão, certo? E aí você faz assim, o que eu faço com essa divisão agora? Você tem que saber escrever ela na resposta. Então, qual que é a resposta dessa divisão? Então, quando você tem dúvida, se você pega o resto, né? Se você pega, o que você pega para pôr a resposta? Então, daí, eu gosto de lembrar nessa continha. 5 dividido por 2. Você sabe que 5 dividido por 2 dá 2,5. Né? Daí, você pega e monta na continha. 5 abre a chave, dividido por 2. O que é a resposta disso? É 2 que está aqui, mais o meio, que é o resto dividido por quem está na chave. Isso que é a resposta dessa continha de dividir. 2,5. É que a gente dá a resposta 2,5, nem lembra de onde saiu 2,5 na conta. Né? Só que como aqui você está fazendo a conta, você vai precisar pensar como dar a resposta. Então, uma coisa que você pode fazer,
Peraí, só um minutinho. Uma coisa que você pode fazer, então, é fazer uma analogia, uma comparação. Sempre quando você tem uma etapa para fazer, você compara com uma coisa mais simples que você tem segurança. Então, eu, por exemplo, também tenho dúvida na hora que eu vou montar algumas coisas. Então, eu tenho que pensar algum exemplo que eu tenho certeza. Então, eu tenho certeza que 5 dividido por 2 dá isso daqui. Então, daí o que eu fiz? Pensando nesse exemplo, que depois da continha, a resposta é 2, que estava aqui embaixo da chave. Então, o que eu fiz? Eu peguei quem estava embaixo da chave. Coloquei aqui, ó, de verde, x² mais x mais 2. E aí, eu tenho que colocar mais o quê? O resto sobre o divisor. Então, o resto, que é quem está aqui embaixo, que no caso é o 2, sobre quem está dentro da chave, que é o Q de x. Então, daí eu coloquei aqui, ó, 2 sobre x menos 1. Tá? Aqui tudo isso a gente pode dar nome para ele. Se vocês abriram nos livros também, ele está escrito assim, ó, P de x, Q de x, aqui embaixo é R de x, aqui normalmente é S de x. E aí, é que eu acho muito complicado ficar falando para vocês assim, ó, a resposta vai ser S de x mais R de x sobre Q de x. Então, eu prefiro que vocês pensem na conta, pelo menos aprende, lembra e não esquece mais, não fica preocupado com letra. Tá? Deu para entender o porquê do verdinho? Deu sim, professor. Tá. Tudo bem, gente? Vamos pro próximo? Tá. Vamos pensar o próximo agora. Se alguém quiser tirar print, tira print, porque vai ter só no vídeo, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui junto com vocês. Vou começar a apagar. Depois vocês pegam no vídeo também. Falar em vídeo, deixa eu ver. Ah, não, tá gravando. Então, vamos lá. Esse aqui, imagina que a gente fosse começar a fazer. Ele já está fatorado, tá vendo? O denominador já está fatorado. O grau dele, em cima, é grau 1. Embaixo, como ele já está fatorado, ele era grau 2. Porque se eu distribuir esses dois parênteses, vai dar x². Então, não precisa de divisão de polinômio nesse. Como vai ficar a montagem desse? Que caso que é? Caso 1, 2, 3 ou 4. Quem responde? Que caso que é esse? Cadê os outros alunos daqui? Caso 1, 2, 3 ou 4. Senhora, seria o 2? 2? Quem mais falou? Eu acho que é 2 também. 2. Alguém mais? Nathan, 2. Alguém discorda?
Além do Denis, do Fabrício, do Natan, da Bárbara, cadê os outros? Vou chamar nominal, então. Aldria, qual caso que você acha que é? Caian 2? Aldria 2 e o Alex? Tá. O que que fala o caso 2, gente? O que que fala? Quem lembra? O que que fala o caso 2? Repetição? Repetição. E vocês estão vendo repetição aqui embaixo? Repetição são coisas iguais. Ninguém achava que era caso 1. Esse aqui não tem, ó, ele não tem repetição. Tá? Lembra aquela hora que eu expliquei que eu coloquei o mesmo parênteses igualzinho? Aqui são de casos diferentes, ó. 2 casos diferentes. Tá? Então, esse aqui não é caso 2, é caso 1. Ele fica quadrado, mas ele não fica igual, né, professor? Exatamente. Ele até, se fosse um exercício para vocês resolverem desde o começo, ele estaria no quadrado. Né? Vocês teriam que aplicar lá a fórmula de Bhaskara, ele ia cair desse jeito aqui. Mas são 2 parênteses diferentes. Então, isso pode anotar aí no caderno. Isso aqui é caso 1, tá? Não tem repetição, aquele expoente que repete. Tá? Então, como que ele ficaria caso eu fosse dar continuidade na resolução? Ele ficaria assim, ó. A sobre o primeiro e B sobre o segundo. Tá? Caso 2. É caso 1, desculpa. Caso 1. Com 2 letras. E esse daqui? Esse não está pronto. Esse não está que nem o de cima, que já estava fatorado. Esse não está. E esse daqui eu teria que fatorar. Qual caso de fatoração vocês utilizariam? Ó, vamos recordar. Caso de fatoração. Quiser, marca aí do lado aí para lembrar. Evidência. Diferença de quadrado, diferença de cubo, soma de cubo, trinômio, que é o de usar Bhaskara, quadrado perfeito, que é trinômio também, né? De quadrado perfeito. Então, principal, e tem agrupamento também, né? Agrupamento. Professor, acredito que seja evidência, né? Evidência? Mais alguém concorda ou acha que é outra coisa? Qual que foi a pergunta, professora? Eu não estava Qual aqui. a de fatoração que a gente usaria ali no denominador? Então, a gente precisaria começar aqui, ó. Evidência. Então, Bruno... Eu usaria evidência também. Evidência, tá. E aí, quando a gente colocar em evidência, qual é o termo que nós vamos colocar em evidência? O que que vai colocar em evidência aqui? Que é comum tanto no primeiro quanto no segundo? O x quadrado? Quadrado? Pode ser o x quadrado. Tem algum grau maior que dá para ter nos dois? Pode colocar o cubo, né? X ao cubo, isso mesmo. Então, ó, x é o maior grau, tá? Porque se fizer ao quadrado, você vai ter que fatorar de novo.
x ao cubo. Quando a gente tira em evidência x ao cubo, eu olho aqui e falo o que que sobrou. Se não sobrou nada, tem que pôr o número 1. Mas, se eu tirei o x ao cubo em evidência, daqui do x à quarta, ainda sobrou um x. Certo. E agora? Que caso vai ser esse? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. É uma mistura de casos, o que vocês acham? Caso 1, vocês estão enxergando algum pedacinho de caso 1? Caso 3? Eu acho que é caso 3, professor. Então, mas o que é o caso 3? Vamos pensar, o que é o caso 3? É polinômio quadrático irredutível. É de segundo grau que não reduz. Aqui não tem de segundo grau. Tá vendo? Aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui igual da letra A, não é? É um de primeiro grau. É um de primeiro grau aqui. E esse x ao cubo, na verdade, eu teria que enxergar que x ao cubo é a mesma coisa que isso daqui, ó. X vezes x vezes x. Que é a repetição, né? Que é repetição. Que é a repetição de polinômio de grau 1. Esse aqui é 1, ó. 1. Tá? Então, é o caso 2. Então, aqui eu tenho o caso 2 e aqui eu tenho o caso 1. Tá? Então, como que vai ficar a montagem? Esse aqui seria a fatoração dele. Então, como seria a montagem? Esse x ao cubo é aquele que a gente tem que ir colocando e diminuindo o grau. Como é caso 2, em cima é só a constante. Se fosse o caso 4 ou o caso 3, em cima tinha que pôr ax mais b. Então, aqui, ó. Eu peguei ele estava com grau 3. Grau 3, grau 2, grau 1. Eu tenho que vir descendo ele. Coloquei uma letra em cada. E no último eu coloquei uma letra sobre ele também. Tá? Então, eu não estou resolvendo ainda, eu só estou fazendo. Ó, vocês estão vendo que eu estou fazendo passo a passo hoje, hein? A gente conseguir entender aí a resolução. Tá certo? A montagem? Mais um. Esse daqui. O que eu teria que começar a fazer pensando nesse? Fazer o delta. Fazer o delta. Vir de segundo grau não vai querendo achar que de cara é o caso 3 e o 4, não. Tá? Caso 4 não é, porque ele não tem repetição de quadrado, né? Então, poderia ser o caso 3. Então, o que eu tenho que fazer? Ir lá e fazer o delta. Para ver se ele fatora. Porque se ele fatorar, ele vai ficar alguma coisa parecida com isso, ó. Tá? Só que a hora que eu vou fazer o delta, b ao quadrado menos 4ac dá menos 23. E aí, então, ele é irredutível. Ele não reduz. Então, se ele é irredutível, quadrático, irredutível, que caso que ele é? É o 3. É o 3. Agora é o 3. É isso mesmo. Agora é o 3. Então, agora, se é o 3, é aquele que a gente coloca em cima as duas letras. AX mais B.
Tá? Não tem repetição, porque é só ele mesmo, tá? Então, seria só isso, tá? Dúvida aqui? Não mexe mais, professora? Como que é? Professora, repete, por favor. Eu não posso. Tá. É assim, ó, aqui é só a preparação dele, eu só estou mostrando para vocês. Esse daqui da letra C não dá para fatorar ele não tem fatoração. Por isso que tem o caso 3 e o 4 para conseguir resolver. Tá? Nós vamos ter que entrar na resolução. Mas eu não entrei ainda. Então, fui tentar fatorar, não deu. Não deu, ele fica do jeito que está o denominador, e em cima eu vou colocar uma função de primeiro grau, coeficiente com letra, né? Porque eu não tenho número, eu vou descobrir depois o número. AX mais B. Se tivesse duas, se ela tivesse um quadrado, vamos supor que ela tivesse dentro, aqui elevado a 2. Ela seria do caso 4, daí teria que diminuir. O caso 4 é que nem essa, ele vem assim, ó, que nem esse daqui, ó, não tá aqui, ó, 3, 2, 1. Vamos supor que aqui ele tivesse elevado a 4, eu teria que colocar 4, 3, 2, 1. Tá? Os casos pares, o 2 e o 4, é semelhante aos ímpares, só mudando a repetição. Tá? Então, vamos olhar, então, mais um pedacinho aqui. Hoje nós vamos até o fim da aula. Não, gente, não perde aqui o ritmo, hein? Vamos ver. Ó, vou fazer uma com vocês. Eu não sei nem se vai dar tempo até o final da aula. Deixa eu ver a hora aqui. 20 minutos nós temos, eu acho que dá. Todo mundo, quem tiver acordado aí, acorda, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeira coisa, vou olhar o grau. Grau do de cima menor que do de baixo. Então, não preciso fazer divisão de polinômio. Então, aqui, ó, grau, fazer assim, ó, para vocês lembrando. Vou marcando aí, hein? Grau ok. Então, se o grau tá ok, eu vou diminuir a tela aqui, que eu vou escrevendo junto aqui para deixar salvo depois. Olha lá. Se o grau tá ok, eu vou começar agora. Primeiro passo. Ó, eu vou colocar assim, ó, um passo a passo. Primeiro, ver o grau. Ver o grau, tá? Isso tá ok. Segundo, fatorar. Vamos fatorar agora. Então, qual caso de fatoração nós vamos usar para fatorar o 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 2x. Que caso de fatoração nós vamos usar? Eu posso colocar o x em evidência e fazer Bhaskara? Exatamente. Então, a primeira coisa, eu vi que era de terceiro grau, me deu um nó. Falei, nossa, o que eu vou fazer com o de terceiro? Mas na mesma hora eu já vi que tem x em todos. Então, vou colocar um x em evidência. Vou tirar um x de cada um, ó. Mais 3x menos 2. Tirei um x de cada um, ok. Agora, eu vou fazer Bhaskara, porque não terminou, tá? Então, eu vou fatorar agora só esse pedacinho que tá aqui. A fatoração do que tá dentro do parênteses. Eu vou fazer esse aqui, ó. Vou continuar ele aqui, ó. Vou fazer esse daqui. Então, para fazer esse daqui, eu vou fazer delta. B ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 4 vezes A dá menos 8, vezes C, menos vira mais 16. Então, delta é 25. Ok. X é igual. Menos B, menos 3. Vou com parênteses, porque eu não vou abrir a fração. Menos B, mais ou menos a raiz de 25, que é 5,
sobre 2A. 2 vezes 2, 4. Então, 1 vai ser esse daqui. O x' vai ser esse. E o x duas linhas vai ser com menos aqui no meio, tá certo? Então, aqui vai dar menos 3 mais 2. Menos 3 mais 5 dá 2. 2 sobre 4. 2 sobre 4, 1 sobre 2, certo? E aqui, menos 3 menos 5. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 8 dividido por 4, redondo, menos 2. Aí eu tenho que lembrar que a fatoração de trinômio tem uma fórmula, tá? Não pode esquecer. A que multiplica x menos x1, x menos... Aqui é x2, ó, não vi. Peraí. x2. X menos x2. Lembraram disso? Então, nessa fórmula, o A. O meu A vale 2, né? Ó, gente, eu tô fazendo essa fatoração aqui, tá? Eu peguei esse pedacinho aqui, tá? Para quem tá meio perdido aí. Eu peguei esse pedacinho e tô fazendo tudo ele aqui, ó. Tudo de vermelho, para ficar a fatoração aqui, ó. Fazendo a parte, tá? Igual. Então, ó, o meu A é 2. E multiplica x menos. Como aqui é o 2 está aqui pertinho, eu vou pegar a fração, porque depois vai distribuir e vai ficar tudo bom, tá? 1 sobre 2. Certo. Vai pular. X menos 2, então vai virar mais. Ok? E aí aqui, a hora que eu faço a distributiva ali daquele 2, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes aquela fração, corto 2 de cima com o de baixo, fica menos 1. X mais 2. Então, o resultado final da fatoração, não posso esquecer desse x aqui que eu deixei aqui atrás, tá? É x que multiplica 2x menos 1, x mais 2. Fatorei. Tá? Fatorei. Certo? Pergunta aqui da fatoração. Uma coisa que vocês esqueceram? Então, agora, o que vocês têm que entender? Essa integral aqui, aqui embaixo, eu vou colocar essa resposta aqui, ó. Porque eu mudei, eu fatorei esse denominador, ó. Aqui. Eu fatorei. Eu só mudei. E aí eu tenho que olhar que caso que é essa. Que caso que é, gente? Olha para o denominador. Primeiro. É caso 1. Caso 1? Olha embaixo que tem tudo de primeiro grau, tá vendo? Se é tudo de primeiro grau, é caso 1 ou caso 2. Só que tá tudo diferente. Então, caso 1.
Então, eu vou colocar aqui, ó, depois que eu identifiquei o caso, após identificar o caso, abrir em frações parciais. Que jeito? Eu tenho que pensar o seguinte, ó, vou até largar para trás a minha integral, porque eu não vou fazer essa integral agora, eu só vou me arrumar com ela. Eu vou fazer o seguinte, tá? Isso daqui passa a ser igual. Lembra do caso 1? Eu ponho cada coisinha, vou colocar cada coisinha no denominador, então essa daqui vai x e em cima vai a. Mais a outra. Mesma coisa. Aqui vai B. E aqui vai 2x menos 1. E aqui vai C. Ô, professor, Pode perguntar. ali por ser menos 1 no final, nunca vai mudar, vai ser sempre mais. Nesse momento, não. Nesse momento, não. Vai sempre seguir a regra que é mais, mais e mais. Tudo com maisinho no meio. Certo? Então, depois que eu identifiquei o caso, escrevi as frações parciais. Agora, parece brincadeira, mas eu separei em fração e agora sabe o que eu faço? Junto de novo. Parece que é só para dar trabalho, mas é o que a técnica manda fazer. Só que para somar frações de denominadores diferentes, eu preciso do MMC. Tá vendo? Eu vou ter que somar aquelas 3 frações que ficaram do lado de lá. Vou ter que juntar ela tudo de novo numa só. Só que para fazer essa soma, eu vou ter que somar com o MMC. Tá? Então, somar as frações parciais com MMC. Que jeito? Que jeito que a gente... Que jeito que a gente faz isso? Aqui no começo, vai manter essa daqui. Aqui, na frente, aqui no denominador, o que é o MMC quando eu tenho tudo diferente embaixo? Imagina que ali embaixo fosse 3, 5 e 7. Números diferentes. Qual que é o MMC? Multiplica tudo, né? Multiplica tudo. Então, quando eu tenho que fazer MMC e os fatores são diferentes, na verdade, é a multiplicação de todos eles. Tá vendo? Só que eu não vou fazer distributivo, eu vou deixar assim. Mas agora eu tenho que fazer a técnica, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? Então, é longo. Veja bem, ó. Tudo isso dividido pelo verdinho. Aqui, ó. Pelo azinho, que eu vou até pôr verde. Vou trocar, ó. No caso, quando é assim, a gente só corta o Igual. embaixo que vai repetir, né? Exatamente. Então, ó, quando eu fizer esse dividido por x,
corta o x e sobra o restante. E multiplica pelo de cima, ó, vezes A. Então, vai ficar 2x menos 1, que multiplica x mais 2. Então, esse daqui é do A, ó. Esse pedacinho, eu vou até pôr verde aqui. Esse pedacinho aqui ficou do A. Então, dividir esse denominador dividido pelo x, cortou o x. Sobraram os dois parênteses, vezes A. Tá aqui, ó. A vezes os dois parênteses. Agora, eu vou continuar. Mas, agora eu vou fazer de novo. Vou mudar a cor aqui, ó. Vou pôr azul. Isso dividido por esse parênteses. Corta esse parênteses do meio, sobra os dois da beirada. Então, vai ficar B, que multiplica X, que multiplica X mais 2. Que é, então, agora esse parênteses do azulzinho. E, por último, faço a última parte. Que é aqui, o C. Esse parênteses dividido pelo que está embaixo do C, corta o x mais 2, sobra o começo. Mais C, que multiplica x, 2x menos 1. Fecha parênteses. E aí, quando a gente tem mesmo denominador dos dois lados, vocês sabem, né? Quando a gente tem o mesmo denominador dos dois lados, o que a gente faz quando a gente faz o MMC? Corta ele. Corta ele, isso mesmo. Daí corta. E graças a Deus, é por isso que a gente fez aqui o negócio, tá? Então, a gente vem aqui, ó, corta esse e corta esse. Corta os dois. E aí, sobrou só a parte de cima. E agora é uma passagem que existem vários jeitos de fazer. Dá para fazer por sistemas lineares lá da geometria analítica. Mas tem um jeito de fazer. Pessoal, eu vou pedir para vocês aguentar 5 minutos aí que eu quero terminar ele, tá? Sei que o horário tá dando, mas eu preciso terminar, senão vocês não conseguem nem estudar. Aguenta aí, por favor. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós precisamos encontrar as constantes. Tanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. Tá certo? E aí tem um jeito de fazer, então uma técnica aqui que é tentar zerar os parênteses. Então, veja assim, ó, por exemplo, que número você colocaria, vamos pensar aqui no primeiro parênteses, que número que você colocaria no lugar do x que zeraria esse parênteses aqui? Porque se der zero aqui no parênteses, ele zera. É ótimo, é isso que eu quero. É meio? Uhum. E que nem, por exemplo, Meio. todo mundo. Ó, 2 vezes meio
dá 1. Tirar 1, 0. Então, eu vou fazer o seguinte. Para x igual a meio. Pode pôr meio, 0,5 mesmo, tem importância, tá? Para x igual a meio. Então, o que eu vou fazer para x igual a meio? Eu vou substituir tudo. Eu vou substituir a linha D. Ó, substituir. Então, assim, ó. Faz aqui, ó. Meio ao quadrado. Substituir a linha inteira. Meio ao quadrado. Deixa eu parar de pensar aqui, peraí. 0,5 ao quadrado. Mais 2 vezes. Mais 2 vezes 0,5. Menos 1. Igual. Nesse lugar verde, como vai dar 0 no primeiro parênteses, ele vai zerar o A e vai zerar o segundo, porque 0 vezes A é 0, 0 vezes isso é 0. Acabou, morreu. Tá vendo? Então, eu vou até tirar esse amarelo que eu pintei aqui. Vou colocar isso aqui de verde, ó. Eu escolhi a primeira coisa que eu escolhi foi para zerar o verde. Tá? Para zerar o verde. O pequenininho aqui, itálico. Escolhi o meio. Continua. Ó. Então, eu vou lá no BX. BX. O X é meio. Todo lugar que for... Vou colocar, ó. Meio. Opa. Vou colocar aqui, ó. Meio B... E vou colocar ali naquele parênteses, meio mais 2, 2,5. Vou pôr assim já. Mais meio C. Ah, não, meio C não. O que vai acontecer ali? Vai zerar de novo. Porque não tem 2x menos 1, que é o mesmo parênteses. Vai zerar ali no final. Então, V zero é isso que eu queria mesmo. Quando eu faço isso, agora eu venho aqui, quer ver, ó, meio ao quadrado. Quanto que dá meio ao quadrado? Quanto dá meio ao quadrado? Alguém sabe? 0,25? 0,25. 0,25. Agora ali, ó. 2 vezes meio. 2 vezes meio é 1. Tira 1, morreu. Certo? Então, ficou só assim, ó. 0,25 daquele lá. Estou resolvendo aquela linha. Meio B vezes 2,5. Quanto que dá meio vezes 2,5? 1,25. Aí eu fiz a continha, ó. Meio vezes 2,5. 1,25B. Agora, passa esse 1,25 dividindo o 0,25. Faz aí a conta para vocês verem. Vai ficar B igual. Ou mais para frente. B é igual 0,25 dividido por 1,25. Quanto dá esse B? 0,2. 0,2. Ok. Achei o B. Agora, vamos pensar um número que zera. Ali, ó, tem um BX. Concorda que se eu colocar 0 no X, que está pertinho do B, ele zera o B? Porque, ó, B vezes 0, lá no azul. Tá? B vezes 0 dá 0. Então, ele vai zerar todo mundo que é azul. Só que ele também zera o vermelho, porque tem uns X aqui, ó, XC, ó. Tá vendo? Então, quando eu colocar 0, vai zerar o azul, vai virar o vermelho. Então, é um número, é uma letra boa. Então, X igual a 0. Então, tá vendo que eu estou decidindo os X? Quais X que eu estou decidindo? Os X que zeram alguns parênteses. Tá?
5, Professor, então se eu puder zerar fora, é melhor, que eu não preciso fazer a conta e tal. Mas você vai ter que usar todos, pode ficar sossegado. Tá? Vai precisar de todos eles. A técnica já é para isso mesmo. Vai ter alguns que vai até faltar, que daí você vai ter que cair num sisteminha mais simples. Bom, o zero é mais fácil, porque olha o que está acontecendo com o zero. O zero ali no começo, 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 0, 0, menos 1. Então, o zero começou com menos 1. Aqui, a hora que eu usei o zero. Tá? Eu estou substituindo por zero. Menos 1 igual... Aqui não vai zerar. Então, vamos ver, ó. A vezes 2 vezes 0, 0, menos 1. Então, A vezes menos 1. E aqui, 0 mais 2, 2. Vezes 2. Para frente, zerou. Porque, ó, B vezes 0, 0, C vezes 0, 0. Então, quanto deu essa conta aqui? Essa conta aqui vai dar 2 vezes menos 1, menos 2, é isso? Menos 2A? Ó, 2 vezes menos 1, menos 2A, menos 2A é igual a menos 1. Passa o menos 2 dividindo, A é igual a menos 1 por menos 2. Então, A é igual a meio. A é igual a meio. Achei o A. Falta achar o C. O C, eu vou zerar o vermelhinho. Deixa eu ver quem que eu vou zerar. Eu vou zerar um parênteses também, ó, o x mais 2 agora, que é com menos 2. Tá vendo aqui? O menos 2 eu zero o parênteses aqui. Então, agora o próximo é x menos 2. Então, eu vou fazer outra cor aqui, só para saber. Mas nem é obrigatoriamente o vermelho que eu estou zerando, tá? O azul nesse. Tô acabando, gente. Aguenta aí. Ó, o que deu aqui? Se eu colocar menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1. Igual. Igual. Bom, o primeiro verde vai zerar, porque vai ter menos 2 aqui. O azul vai zerar, vai ficar só o último. Então, menos 2C. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 1, menos 5. Então, vezes menos 5. Então, aqui, ó, menos 4, menos 4. Menos 4, menos 4, dá zerou. Vai dar menos 1. Menos 1 é igual. Menos 1 é igual. 10C. Né? 2 vezes 5, 10. 10C. C é igual a menos 1/10. 0,1. Vou passar o 10 dividindo. Tá certo? E agora, o que falta fazer? Agora, falta fazer a integral. Essa integral aqui, ó. Essa integral aqui, ó. Tá? Agora, você tem que fazer isso aqui, ó. Integral de... Olha que coisa incrível que vai ficar a resposta. Tá? Porque vai ficar integral de A sobre X, integral de B sobre isso, integral de C sobre isso. Tá? E aí, essas integrais é tudo LN. Tá? Eu vou mudar aqui só para terminar o último espaço, pedacinho que está faltando, ó. Eu tenho que fazer essas integrais aqui. Então, vai ficar aqui, ó. Eu vou substituir por aquilo que eu acabei de fazer. Então, aqui na primeira, quanto deu nosso A mesmo? Meio.
Então, seria integral de meio, né, sobre x, dx, mais a outra é o b. O b deu 0,2. 0,2 sobre 2x mais 1. Mais a última, que é o C. Menos 0,1. Menos 0,1 sobre x mais 2. Aqui, ó. Vocês estão vendo que eu troquei as letras? Os valores que a gente acabou de achar? Então, essa primeira, ó, como que é a troca disso para resolver? Como que é a troca disso aqui, né? Ó, o meio vem aqui fora. Acho que vocês já estão enxergando as respostas aí. Ó, essa primeira vem aqui. O outro vem aqui, ó. Caiu aqui fora. E esse aqui vai vir aqui para fora menos, ao menos daquela hora onde que ele apareceu. Aqui, ó. dx. Tá? Ó. Então, aqui, opa. Resposta. Meio ln de x. É dx sobre x. Tá? Esse outro é 0,2. Aqui é ln de 2x mais 1. Aqui vai aparecer um sobre 2 aqui embaixo. Sobre 2. Depois eu faço mais detalhado na próxima para vocês verem. Que nem aquele, lembra do seno de 5x? Fica menos cosseno de 5x sobre 5? Aqui é a mesma coisa. Aparece o sobre 2 embaixo. Menos 0,1 ln de x mais 2. Mais c. Acabou. Socorro. Pensou? Agora tudo. Professor, e entre um e outro aí, deixa a multiplicação entre os LN. Aham. Ah, Não fica mais e menos ali? Faltou mais, obrigada. Aqui, ó. Faltou mais. Vocês estão vendo que assim, ó, eu não conseguia resolver ela no começo. Depois, a hora que chegou aqui para fazer a integral, ó, isso que foi integral. Só isso que foi integral. O mais ali, no caso, é antes do 0,2, né, professor? Aí Não. você me fala se quer receber transferência. Nossa senhora, não enxerguei. Perdão. Tudo errado. Fiz muito correndo. Aí, esse aqui não tem espaço. Perfeito, obrigado. Agora sim. Tá? Então, assim, a integral é super fácil. É isso aqui, integral, ó. Só lendo. Agora, olha o que nós tivemos que fazer para trás, tudo. Para chegar nisso. Tá? Desculpa o horário, tá? Eu passei 15 minutos do horário, que eu queria chegar no final, porque eu vou mandar umas 2 para vocês treinar. Não é muita, não, tá? É pouca mesmo. É isso mesmo, treinamento, tá? Para vocês fazerem só do caso 1. Tá certo? Então, amanhã eu mando. Professora, Pode perguntar. essa integral vai cair na prova? Vai também. Ah, tá. Vai também. Vixe. É só seguir o papo. Vocês vão ter, por isso que eu quero já mandar, porque vocês vão ter uma semana agora, só aula só segunda-feira, para vocês dar uma treinadinha, nem que for umas 2, pelo menos. Tá bom? Senão fica muito em cima, depois não dá. Tá certo? Amanhã eu posto, eu mando o material e eu mando uns 2, 3 exercícios, assim, bem pouco
pouco mesmo, só para vocês treinar do caso 1, tá bom? Muito obrigado por vocês terem aguentado até agora. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, professora. Boa noite, Até professor. segunda. Obrigado. Até segunda. Não pagar o boletim. Boa noite, então, eles professor. falam Boa noite.